Fala, meus feras! Sejam todos bem-vindos ao canal Bio Sem Drama, e o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é neodarwinismo, um conteúdo que está dentro da base de evolução e é um dos conteúdos aí bem cobrados com bastante frequência no Enem. De antemão, se esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, então já deixa o seu like. Quanto mais like a gente tiver, mais eu vou conseguir produzir material e aulas para te ajudar. E se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhuma das sequências dos conteúdos mais cobrados, aqueles conteúdos mais difíceis aí do Enem. Vou trazendo aulas bem enxutinhas, mas com aquela explicação que você precisa saber, né? Bem direta, bem objetiva, os principais conceitos aí para você sair muito bem na sua prova em novembro. Então, sem mais delongas, vamos lá. De antemão, vou pedindo para que você anote, faça suas considerações, os comentários vai ficar aqui aberto e você vai poder entrar em contato comigo nos comentários caso surja alguma dúvida no pós dessa aula. Então, bons estudos e aproveite porque ela foi gravada com muito carinho para você. O que nós iremos trabalhar hoje é teoria neodarwinista, e essa é uma teoria que, para o Enem, né, ela é muito importante, porque ela vai cair dentro das questões que tratam de evolução das espécies e adaptação ao ambiente. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa teoria, né, meu povo? Então, falando de teoria neodarwinista, eu tenho aqui uma teoria que inicialmente foi proposta por Darwin e também por Mendel. Então, na verdade, ela é uma junção das teorias que inicialmente foram propostas por Darwin. Ele defendia muito a questão da seleção natural, e as ideias propostas por Mendel, que trabalhou, né, anos depois com a genética. E aí hoje o neodarwinismo ele é base tanto para os processos evolutivos como também para as questões que trabalham genética. Essa teoria ela é pautada em 3 pilares, e aí a gente vai trabalhar bem direitinho cada um desses pilares. O primeiro pilar, ele traz pra gente a mutação, e aí é interessante a gente entender que esse processo de mutação, quando eu falo de mutação, meu povo, eu estou falando de uma alteração no DNA. Então, quando Darwin defendeu lá a questão das girafas, lembra das girafas, né, com o pescoço longo? Ele sabia que ocorria ali alguma alteração, mas ele não entendia ainda que isso poderia ser uma mutação. Então, ele sabia que tinha alteração, mas ele ainda não denominava essas mudanças como mutação. Então, falou em mutação, alteração do DNA. E quando a gente fala em recombinação gênica, aí a gente vai lembrar do processo de divisão celular chamada de meiose. Mais precisamente na prófase 1 da meiose, ocorre um processo chamado de crossing over, né? E esse crossing over é justamente a permutação que ocorre ali entre os cromossomos, e eu tenho troca de material genético. Tudo isso vai levar a um processo importantíssimo para a adaptação das espécies, que é a variabilidade. Então, quando a gente fala em variabilidade genética, eu estou falando justamente neste primeiro pilar que compõe aí o neodarwinismo. Vamos subir mais um pouquinho. Agora, o segundo pilar é pautado na seleção natural. Então, esse processo de seleção natural, a gente vai falar sobre a adaptação. E era um pilar muito defendido por Darwin, porque ele diz que os mais adaptados, cuidado, viu, gente? Não é o mais forte, é o mais adaptado que vai conseguir sobreviver e se reproduzir no ambiente. Então, a questão da adaptação está relacionada à sobrevivência. Aquele animal que tem essas adaptações, ele vai conseguir sobreviver melhor nas adversidades do ambiente. Então, é isso que defende aí a seleção natural,
que é um dos pilares do neodarwinismo. E por fim, nós temos a alteração da frequência de alelos. Essa alteração na frequência do alelo, ele vai estar relacionado à vantagem. Então, o que é uma vantagem? Eu vou te colocar aqui, né? Que é o alelo vantajoso. Então, eu vou ter ali um alelo que confere uma determinada vantagem a um animal ou uma planta, e esse organismo, ele vai conseguir sobreviver e se adaptar melhor a esse ambiente, justamente por causa dessa vantagem, tá certo? Então, essa alteração na frequência do alelo é como esse alelo vai ser distribuído dentro daquela população. Então, vamos dar aqui o exemplo de Darwin lá falando sobre a girafa. Então, eu tinha lá uma girafa de pescoço longo e eu tinha uma girafinha de pescoço curto. Esse alelo que confere a vantagem do pescocinho longo para aquelas girafas fez com que, ao longo do tempo, esse alelo fosse mais comum e hoje a gente só encontra girafas de pescoço longo, tá certo? Então, é isso aí que vem dizer pra gente o terceiro pilar do neodarwinismo. E aí, como eu prometi a vocês, vamos lá fazer uma questãozinha do Enem, né, relacionada a isso. Foi uma questão do Enem 2024, eu vou ampliar ela aqui para vocês, ó, foi uma questãozinha do Enem 2024, então vamos trabalhar essa questão aqui bem direitinho para vocês. A gente tá grifando, vai falando, deixa eu mudar aqui minha canetinha pra gente ir grifando e falando tudo bem bonitinho sobre ela, tá? Então ela vem dizer o que pra gente? O Cerrado e a Amazônia abrigam grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas. Então, a gente já vai grifar essa questãozinha aqui, beleza? E aí ele diz pra gente mais o seguinte: enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Então, as falsas corais, elas não são peçonhentas, não causam risco nenhum à população, né? Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito similar, que é o que ele traz pra gente aqui na figura, ó. Aqui eu tenho a coral verdadeira, traz aqui pra gente, e aqui eu tenho a coral falsa, vejam que o padrão de coloração delas é muito similar, certo? Essa similaridade traz vantagens, olha, um dos pilares aqui que nós acabamos de ver em relação ao neodarwinismo, que é a questão ali da frequência, né, do alelos e da seleção natural, tá? Então, essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Então, eu tenho aqui o processo de seleção natural, assim também como eu tenho essa questão do alelo ser vantajoso ao longo da frequência da população, certo? Então, são dois pilares que a gente consegue trabalhar aqui na mesma questão. E aí ele segue falando pra gente assim: na fotografia são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa. No comando da questão, ele nos pergunta: qual é a vantagem dessa similaridade para a falsa coral? Então, não é para a verdadeira. Ele tá sendo bem enfático aqui e ele quer que a gente diga qual é a vantagem para a falsa. Gente, essa questão, ela é uma questão que traz pra gente um dos processos, né, de adaptação das espécies que a gente estuda lá em evolução, chamado de mimetismo. Então, o que é um mimetismo? É quando eu tenho ali uma espécie que ela imita, né, uma característica da outra. Então, o mimetismo, ele é esse tipo de característica, onde eu tenho características da coral verdadeira que para os predadores, né, essa é uma característica que soa como um alerta: ó, não mexe comigo, que eu sou venenosa, sou perigosa, então fica aí no seu lugar que eu fico no meu, certo? Essa falsa coral, embora ela não seja venenosa, mas para os seus predadores, os predadores que baterem o olho nela vão pensar duas vezes antes de atacá-la. Então, essa é uma característica vantajosa para a falsa coral, porque ela vai se passar por uma serpente venenosa, mesmo que ela não seja. Então, aqui as nossas alternativas nós temos: facilita a captura de presas. Esse é o objetivo da falsa coral,
Não é esse o objetivo da falsa coral. Né? Em momento algum ele está se referindo aqui a um processo de caça realizado por ela. Diminui a competição de recursos? Gente, é uma vantagem para a falsa coral. Então, essa questão de ela imitar a cor da outra não está relacionado com a competição de nicho, né? Porque aqui entraria o nicho ecológico, a sobreposição de nicho. Então, anote aí. Então, aqui ele está se referindo mais ao nicho ecológico entre elas. Não é isso. A questão, o comando da questão não nos traz esse questionamento. Então, aqui também não seria letra B. Possibilita a geração de indivíduos híbridos? Não estou falando de cruzamento entre espécies. Então, para gerar um indivíduo híbrido, eu teria que estar relacionando aí o contexto, né? Falando sobre cruzamento entre espécies, e não é isso que o comando da questão também traz para a gente. Então, não poderia ser a letra C. Reduz a possibilidade de sofrerem predação, foi o que eu falei mais à frente, né? Então, eu estou me referindo apenas às falsas corais. Se ela tem uma coloração muito similar àquela cobra que os predadores já sabem que é perigosa, então eles vão pensar 2, 3 vezes antes de atacar a espécie. Eles não vão parar lá para perguntar, né, a ela se ela é uma coral verdadeira ou falsa. Então, na verdade, essa é uma vantagem adaptativa dessa espécie. Por quê? Porque a grande maioria dos predadores vão evitá-la, uma vez que ela apresenta aí uma coloração muito similar a uma espécie que é perigosa. Então, essa seria o nosso gabaritinho correto. Vamos ver por que a E não seria? Otimiza o encontro de parceiros reprodutores? Também não está dentro do que o comando da questão está nos pedindo. Então, gabarito da nossa questão, letra D, e nós aplicamos aí os conceitos, né, dos pilares do neodarwinismo que nós estudamos na aula de hoje. Espero que essa aula tenha sido bacana para vocês. Mais uma vez, só reforçando, né, gente? Dá o teu likezinho aí, me ajuda a produzir mais material e ajudar vocês aí nessa reta final até o dia da prova de vocês, ok? Bons estudos e até a próxima!